Então, depois de um mês de folga, que mês passado eu não estive aqui, mas quem estava aqui em janeiro lembra que eu falei que a gente ia começar uma série que é sobre a declaração de fé das alianças bíblicas, que vale também para a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Então, hoje nós vamos então continuar essa série. E o ponto da declaração de fé de hoje vai ter relação com uma perguntinha que eu vou fazer agora para vocês. Se chegasse uma pessoa para vocês hoje e perguntasse: quem é seu Deus? O que vocês responderiam? Vocês conseguiriam responder essa pergunta tranquilamente, de forma clara? Vocês conseguiriam responder para essa pessoa quem é o Deus de vocês? Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje nós temos esse mais um ponto da série da declaração de fé. E hoje nós vamos falar sobre a teologia de Deus. Mas antes de a gente começar a comentar sobre isso, inclusive sobre esse nome, vamos orar, vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite, por todas as pessoas que estão aqui. E obrigado, Deus, porque o Senhor é grandioso e maravilhoso. E o Senhor é tudo isso que a gente cantou nessas músicas agora. Que o Senhor possa preparar o nosso coração agora para entender a tua palavra e que teu Espírito, Senhor, nos ajude a entendê-la. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então, o segundo item da declaração de fé é a teologia de Deus. Teologia de Deus. O termo teologia de Deus parece ser um pouco redundante, né? Porque teologia significa o quê? Estudo sobre Deus, né? Estudo de Deus. Só que a gente pode até entender esse termo que está na nossa declaração de fé pela questão que esse estudo é sobre o nosso Deus. É sobre o Deus com D maiúsculo. É sobre Jeová, o Deus, o eu sou. Né? Então a gente até pode entender que a teologia de Deus, com D maiúsculo. Mas tranquilo, e na declaração de fé, então, nós temos esse item definido da seguinte forma: confessamos um só Deus, infinito e pessoal, criador de tudo que existe, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, santo, benigno e misericordioso. Esse único Deus que existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, reconhecemos diversidade na sua unidade e unidade na sua diversidade. Três pessoas em uma essência. Todo mundo entendeu? O que quer dizer aí? O que nós acreditamos sobre Deus? Todo mundo entendeu? Então beleza. Mas ele é um pouquinho complexo, né? Principalmente alguns termos que tem aí e alguns pontos que nos fazem ficar com dúvida. Então hoje eu vou pedir para que vocês se preparem, porque nós vamos ter uma longa jornada em vários textos da Bíblia. Nós vamos ler vários versículos e talvez vai até ser um pouquinho monótono no início, porque nós vamos ter alguns termos teológicos, né, como imutável, né, e também a questão da trindade. Mas vamos com calma e vamos começar então do início. Nossa declaração de fé começa dizendo que a gente confessa um só Deus, né, apenas um Deus. O que isso significa? Que o nosso Deus é único, né, diferente de algumas religiões politeístas, por exemplo, que tem diversos deuses para cultuar, para adorar. Nós acreditamos que nós temos apenas um Deus. Mas e como é que a gente pode saber que esse Deus realmente existe? Uma das formas que a gente percebe isso, a gente já pode abrir lá em Romanos. Uma das formas é uma intuição íntima que a gente tem que existe um Deus. E outra é através da Bíblia e da natureza. Então vamos ver o que Paulo fala sobre esse primeiro ponto. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então Paulo aqui está comentando que o pecado é uma das formas de cegar as pessoas.
O pecado faz com que as pessoas não vejam a Deus, apesar de ele existir. Só que ele diz que até mesmo os gentios, ou seja, nessa cultura aqui, né, nesse contexto, aqueles que não eram judeus, até mesmo eles tinham o conhecimento do poder e da existência do Deus de Israel. Até mesmo aqueles que não eram judeus, ou seja, que não nasceram dentro de Israel, conhecendo aquele Deus, até mesmo eles conheciam esse poder. O Deus de Israel, né? Ele é poderoso, ele realmente existe. E se a gente continua lendo, a gente vai ver que Deus, ele é conhecido pelas pessoas, só que elas trocaram Deus por coisas terrenas. E olhando o versículo 20, eu vou ler de novo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então esse versículo demonstra que o poder de Deus e a natureza divina de Deus também são manifestados claramente para as pessoas. E por causa disso o homem ele é indesculpável. Ele é indesculpável por dizer, eu não acredito que Deus existe. Eu nunca ouvi falar de Deus. Eu nunca pensei que pudesse haver um Deus. Paulo está dizendo, não. Você deve ter visto, até porque, como a gente viu, Deus ele é manifestado através da natureza também. Né? A sua criação, a própria natureza do ser humano, é possível entender que há um Deus que criou tudo. A lei moral que veio de Moisés, a gente consegue ver que a lei, hoje que a gente tem, as leis que a gente tem hoje, ela foi baseada na lei que foi dada a Moisés. Porque a gente percebe que a gente não pode matar, a gente não pode roubar, porque isso é errado. E a Bíblia, ela também é uma prova que Deus existe. Que a gente vê no início, Gênesis 1:1, que diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a própria Bíblia está dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então se ela está dizendo que Deus criou os céus e a terra, quer dizer que existe um Deus para criar os céus e a terra. Senão ela ia falar que no princípio criou-se os céus e a terra, não sei o que criou, mas apareceu do nada, numa explosão. Mas não, ela está dizendo que Deus criou os céus e a terra. E se a gente lembrar de janeiro, que a gente esteve aqui falando sobre o primeiro item da declaração de fé, qual era? Bibliologia, certo? E a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente acredita em Deus, e a gente acredita que a Bíblia é a palavra dele, e se a gente acredita que a Bíblia ela é o manual do cristão, então a gente pode confiar na Bíblia, certo? Foi isso que a gente conversou na última vez que a gente esteve juntos conversando sobre a declaração de fé. E se a gente continuar então a declaração de fé, esse segundo ponto, ponto B, a gente vê que ela fala que Deus possui alguns atributos. Esse Deus que nós acreditamos, seguimos e servimos. Diz que ele é infinito e pessoal, criador de tudo que existe, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, santo, benigno e misericordioso. Tudo isso, a declaração de fé diz que Deus é. Se a gente olhar, então, o primeiro capítulo da Bíblia, a gente vê que Deus criou tudo. A gente já comentou sobre ele, né? Gênesis. Deus criou os céus e a terra, e a gente vê lá, continua lendo o primeiro capítulo, a gente vê que Deus criou até mesmo o ser humano. Mas vamos lá para Atos, para entendermos uma coisa importante nessa questão de Deus. A gente vai perceber aqui em Atos que Deus ele não precisava ter criado tudo, porque ele é independente, mas ele criou tudo. Vamos ver o que diz capítulo Atos 17, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Então a gente já viu que ele realmente fez tudo. Temos um outro versículo demonstrando isso. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quando Paulo ele foi discursar em Atenas, ele começa a falar contra as divindades que tinham lá, né? E ele demonstra quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, quem é realmente poderoso. E ele demonstra que Deus ele não necessita da sua criação. Deus, de certa forma, ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Ele não precisava nem ter nos criado. Mas, mesmo assim, ele nos criou. Ele nos criou, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele proporciona formas do homem se relacionar com ele. O fato de Deus ser infinito e pessoal significa que ele não está sujeito
a questão infinita, né? Que ele não está sujeito a nenhuma limitação humana ou da sua criação. E ele também é pessoal porque ele se relaciona conosco, né? Como uma pessoa, como nós nos relacionamos com outras pessoas. Então Deus se relaciona conosco, então por isso ele é pessoal. Então ele não se limita à sua criação, né? Ele é infinito. E ao mesmo tempo a gente pode orar a Deus, a gente pode adorar a Deus, a gente pode amar a Deus, a gente pode obedecer a Deus, né? Ele também pode falar conosco, ele pode se alegrar conosco, ele pode também nos amar. Nós temos um relacionamento. Então a gente vê que ele não precisa da gente, mesmo assim ele nos criou, ele permite que nós nos relacionamos com ele, mas ele não se limita a nós. E continuando com o texto de Atos ali, o versículo 26 e 27, a gente chega no próximo ponto, que a gente vê que Deus ele é onipotente. O que significa onipotente? Significa que Deus pode fazer tudo o que ele quiser, de acordo com a sua santa vontade. E onipotente significa tudo pode mesmo, porque omnipotente vem do latim omnipotens, que significa todo poderoso. Então, ele pode fazer tudo o que for da sua santa vontade. E esses dois versículos, versículo 26 e 27, demonstram quão grandioso é Deus. A gente viu no 24 que ele fez tudo, né? Então a gente já percebe o poder de Deus. Mas o 26 continua. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então Deus fez tudo o que a gente vê. Deus criou o homem, ele também já tinha determinado onde eles iam povoar, já colocou o homem no lugar certo. Então a gente consegue ver o poder de Deus, né? Ele criou tudo e sustenta tudo. Temos Efésios também. Efésios 3:20, vamos abrir ali em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esse também demonstra a onipotência de Deus. Paulo ele está orando e no final de sua oração ele dedica: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode muito mais. Deus pode muito mais, inclusive em nós. Mais do que a gente possa imaginar. Nós somos muito limitados em pensamento para entender o tamanho do poder de Deus. Mas tem um porém. Deus ele pode fazer tudo o que for da sua vontade, exceto o que for contra o seu caráter. Por exemplo, Tito 1:2, se vocês lerem em casa, vocês vão ver lá que está escrito que Deus não pode mentir. Mas ele não pode tudo? Ele não é onipotente? Sim, mas onipotente significa que ele pode fazer tudo o que for da sua vontade. Por isso que no início eu falei que ele pode fazer tudo o que for da santa vontade dele. Porque ele não pode contradizer o caráter dele. Ele não pode, digamos, fazer algo que vai contradizê-lo. Vamos ao próximo, que é onisciente. Significa que Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. Onisciência tem a ver com conhecimento. E Deus, ele conhece tudo. Se a gente ler 1 João 3:20, a segunda parte do versículo, o que diz? Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Em Mateus 10:30, você pode anotar para ler em casa, mas Jesus ele está dizendo que, lá em Mateus 10:30, que até os nossos cabelos estão contados. Então tu imagina o quão grande é o conhecimento de Deus. Inclusive, Deus ele conhece o presente, o passado e o futuro. Significa que ele conhece todos os tempos. Isso que é onisciência, ele pode saber de tudo, em todos os tempos, em todos os momentos. Um ótimo texto que demonstra isso está ali em Salmo 139. Salmo 139, onde Davi está meditando então sobre o conhecimento de Deus. O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Versículo 4. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então a gente percebe que Deus conhece tudo da gente.
Deus, ele sabe os nossos pensamentos. Deus, ele conhece tudo desde que a gente nasceu, hoje e também o que vai acontecer com a nossa vida. Ele já sabe as decisões que a gente vai tomar lá na frente. Isso significa que ele seja onisciente. Além dele ser infinito e ilimitado, ou seja, ele também é eterno, ele também é onipresente. E ser onipresente significa que ele não tem tamanho nem dimensões, e ele está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Significa que Deus, ele está presente em todos os lugares, inclusive aqui, ao lado de cada um de vocês. Ele não está em uma cadeira apenas, por exemplo. Ele está em todos os lugares. E em todos os lugares, Deus está 100%. Ele está plenamente, integralmente. Ele não está um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. Não, ele está 100% em todos os lugares. E em cada lugar que Deus está, ele pode agir de formas diferentes. Isso significa ser onipresente. Isso é um pouco complexo para nós entendermos, porque vai além da nossa compreensão humana. Nós não conseguimos ser onipresentes, nós só conseguimos estar em um lugar. Nós só conseguimos ocupar um espaço. E já que a gente está ali em Salmo 139, temos alguns versículos também de Salmo 139 que falam sobre a onipresença de Deus. Do 7 até o 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O próprio Salomão, em toda a sua sabedoria, ele reconheceu que Deus ele não poderia ficar restrito a um lugar apenas. A gente lê um versículo antes, mas vamos ler um outro, está lá em 1 Reis 8:27. A gente percebe que até mesmo Salomão, lá naquela época, quando ele construiu o templo, a gente percebe que ele já entendia que Deus ele não poderia ficar restrito a algo construído por mãos humanas. Ele diz, mas será possível, 1 Reis 8:27, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Então Deus, ele não está aqui, porque as pessoas às vezes pensam que Deus está na igreja, Deus está no templo, né? E vamos lá para falar com Deus. Não, Deus está em todo lugar. Em todos os lugares Deus está presente, ele não pode ficar restrito a um único lugar. Nós não temos como entrar na presença de Deus, nós estamos a todo momento na presença de Deus. A todo momento, inclusive quando você está cometendo o seu pecado, Deus está lá. Ele está te vendo com o filtro de Jesus, mas ele está lá. Em todo momento, inclusive quando você está fazendo coisas boas, Deus está lá. Outro atributo de Deus é a imutabilidade, que significa simplesmente que Deus não muda. Deus, ele é sempre o mesmo. Deus, ele age de formas diferentes em cada situação, mas ele é o mesmo. Há várias passagens que nos levam a entender isso, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. A gente pode citar Salmo 102, o 25, 27, Malaquias 3:6. Mas eu quis trazer um versículo de Tiago, que está lá no Novo Testamento, para a gente ilustrar isso. Que Tiago está lembrando aos leitores dele sobre que todos os dons excelentes provêm, em última análise, de Deus. E daí ele fala lá no capítulo 1, versículo 17, o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus, ele não muda, ele é imutável, certo? E além de quem ele é, além de ele ser imutável, também os conselhos de Deus são imutáveis. As suas promessas são imutáveis. O que Deus fala, ele cumpre. Por isso a gente pode ficar tranquilo que Jesus vai voltar. Porque Deus disse que vai voltar, Jesus disse que ele ia voltar, então ele vai voltar. Ele não vai mudar de ideia nos últimos minutos. Deus também é santo, que significa que ele é separado do pecado, certo? E também que ele se dedica a buscar a sua própria honra. Então, esse atributo ele é ao mesmo tempo relacional, né, que ele é separado do pecado, então ele não tem relacionamento com o pecado, e também moral, porque ele é separado do pecado e do mal, mas também ele se dedica em prol da sua própria honra, da sua própria glória. Então ele busca ser santo. Nós vemos a santidade de Deus também em diversos versículos.
Esses atributos de Deus, eles estão presentes em grande parte da Bíblia, a gente consegue perceber. A gente vê em atitudes de Deus, Jesus, os autores chamando o Senhor de santo, demonstrando sua santidade, até mesmo o próprio Deus falando que ele é santo. E aí temos Levítico 11, versículo 45, Levítico capítulo 11, versículo 45, diz assim, tem um outro versículo no Novo Testamento citando este, mas eu prefiro pegar o que foi citado. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus aqui ele estava falando com o povo. Ele estava dizendo para que eles buscassem a santidade, assim como ele era santo. Estava falando para o povo, separem-se do pecado, porque eu não me relaciono com o pecado. Nós vemos que a declaração também fala que Deus é benigno. Isso significa que ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa com a gente, ele tem desejo de tratar a criação com bondade. E um grande exemplo de benignidade é Jesus. No ano passado eu comentei sobre o fruto do Espírito, lembram? E a gente viu cada um dos itens do fruto do Espírito, um deles era a benignidade, a gente viu que Jesus tem todos aqueles itens, e um deles é ser benigno. E esse texto de Mateus 11, versículo 28, diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, ele tem sua benignidade. Eu expliquei esse texto aquela vez, mas mais benigno que isso, demonstração de Deus, é o que Deus fez por nós. A sua preocupação conosco, que ele enviou o seu Filho para nos salvar. Outro ponto é a misericórdia de Deus, que significa que essa bondade de Deus, ela atinge a todos, sem exceção. A todos que estão angustiados, a todos, até mesmo aqueles que não merecem a salvação, inclusive a gente. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Deus é chamado de Pai das misericórdias. E diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele não é apenas misericordioso, ele é o Pai das misericórdias. Há muitos atributos que a gente poderia citar de Deus. Ele tem mais. Mas como a declaração de fé só cita esses, eu vou me limitar a explicar esses, justamente porque até explicar todos esses, inclusive, já é um tanto monótono. Né? É meio pesado, porque é bem difícil a gente conseguir entender alguns deles, porque eles, como eu disse, eles excedem o nosso entendimento, entender como que Deus é assim, certo? Até porque agora vem um outro tema que a declaração de fé fala, que é bem difícil de entender, que é a tal da Trindade. A declaração de fé diz, este único Deus existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso reconhecemos diversidade na sua unidade e unidade na sua diversidade. Três pessoas em uma essência. Esse ponto da declaração de fé, a tal da Trindade, ele é bem difícil das pessoas entenderem, mas eu vou tentar explicar, certo? Eu vou tentar ajudar que a gente possa entender. Se alguém tiver dúvida de algum dos pontos que eu citei agora e sobre essa Trindade, depois pode vir conversar comigo, que a gente tenta conversar um pouco mais, certo? Até porque eu estou tentando resumir muito, porque é bem complexo cada um desses pontos. Mas a gente, como igreja, a gente precisa entender o que a gente acredita. A Trindade significa, basicamente, que Deus ele existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus. Deus ele é três, mas na verdade ele é um. É difícil da gente entender isso, porque a gente não consegue entender essa questão, que como que ele pode ser três pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus. E é um único Deus. Não são três deuses, é um único Deus e cada uma das pessoas é plenamente Deus. Isso que é difícil das pessoas entenderem. E a gente não entende totalmente isso por causa, como eu já comentei, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria é limitada. Mas vamos tentar ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiramente, o problema começa que a palavra Trindade não está na Bíblia. Se vocês olharem toda a Bíblia, vocês não vão ver a palavra Trindade. Vocês podem até pesquisar nas Bíblias online. Não tem essa palavra. A Bíblia ela não explica Trindade. Mas
a gente vê diversos indícios sobre esse conceito, e a gente vai ver alguns. A gente pode começar por Gênesis 1:26, que deve ser conhecido de todos nós, que Deus ele cria o homem e ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus ele é um, como que ele diz façamos o homem? Quem estava lá com Deus? Tinha um designer, um arquiteto arquitetando o homem? O homem precisava de alguém mais para Deus criar ele? A gente começa a perceber já que Deus não estava sozinho na criação. O versículo 2, a gente viu o primeiro, que Deus criou tudo, né? E versículo 2 a gente vê que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente já percebe que enquanto Deus estava criando tudo, o seu Espírito estava se movendo sobre a face das águas. Então a gente já vê uma diferenciação também. Na criação, no relacionamento com Adão também, lá no início, a gente vê sempre esse plural. Não é um singular, é sempre plural. A gente vê Deus conversando com Adão nas diversas passagens, sempre um plural. Outro texto interessante que a gente percebe um único Deus em duas pessoas distintas é Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9, que o autor de Hebreus está citando Salmos. Aqui, o autor de Hebreus, nesse capítulo 1, ele está falando sobre a questão de Jesus, né, e o seu relacionamento com o Pai. E no versículo 8 e 9, ele fala o seguinte, mas a respeito do Filho diz, ou seja, ele vai falar de quem? Jesus. A respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então ele está falando sobre o Filho, mas veja que ele fala de um Deus. E que esse Deus é um rei, certo? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aí começa a ficar confuso. Se a gente não entender essa questão da trindade, a gente começa a olhar isso. Como assim? Deus, ele tem um Deus. Como que Deus tem um Deus? Como é possível que a Bíblia fala que existe apenas um Deus e agora Deus, ele tem um Deus? Então são dois deuses? Não. A gente vê que aqui ele está falando do Filho, está falando de Jesus. Que Jesus, ele é Deus. E eu vou comentar melhor sobre essa questão de Jesus ser Deus no item da declaração de fé que fala sobre Jesus. Mas, ele está falando que Jesus é um Deus, ele é o rei, e esse Deus que é Jesus, ele possui um Deus, que é Deus Pai. Então ele está falando sobre esse relacionamento do Filho e do Pai. Se vocês lerem todo esse capítulo, vocês vão entender melhor. Então a gente já percebe em um versículo, em um trecho da Bíblia, essa questão de duas pessoas da Trindade, sendo que é um único Deus. Ele fala a mesma palavra para as duas pessoas, Deus e Deus. A gente consegue ver também Jesus explicando esse assunto da questão da Trindade lá em Mateus 22, 41 a 46. Aqui Jesus está explicando um salmo também. E ele diz, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Porque Senhor, quando aparece assim, é o Senhor, naquela época de Davi, sempre estava sendo falado sobre Deus, né, Deus Pai. Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então, ele continua depois falando sobre isso, explicando. No 45 ele vai falar, como se ele está chamando de Senhor, ele pode estar falando do Filho, né? E eles responderam, ele está falando do Filho. Então ele explica melhor. Mas a gente tem mais exemplos, vamos ficar ali em Mateus mesmo? A gente tem outros exemplos como Mateus 3, versículo 16 e 17, das três pessoas da Trindade aparecendo no mesmo momento. Para a gente poder entender bem que são três pessoas distintas. Aqui nós temos o batismo de Jesus, no capítulo 3, versículo 13. Vamos ler a partir do 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então a gente percebe Jesus, Filho, a gente percebe o Espírito Santo e a gente percebe Deus Pai falando. Todos no mesmo trecho, no mesmo contexto. O capítulo 28, os últimos versículos de Mateus, a grande comissão,
Jesus diz o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, mais uma vez, Jesus envia os discípulos para que eles façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importante porque a gente percebe o quão importante é cada pessoa. Não é um maior que o outro. Deus Pai não é maior que Deus Filho ou que o Espírito Santo. Os três são iguais. A gente percebe uma equidade entre as três pessoas. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Como é que Paulo encerra a sua carta? Também deixando igual cada uma das pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ele cita os três. É interessante como até mesmo Paulo reconhecia a questão da Trindade. A gente viu lá 2 trechos em Mateus sobre Jesus, um que aconteceu com Jesus, um que Jesus falou, e também Paulo. Até mesmo Pedro, se vocês forem ler, vocês vão ver que Pedro ele trata as três pessoas de igual para igual. A gente então percebe que Deus ele tem três pessoas. Ou a gente vê na Bíblia que existem três pessoas que são representadas na Bíblia. A gente tem o Espírito Santo, são separados. Mas a gente também tem convicção que todos eles são Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. João, capítulo 1, do 1 ao 4, a gente percebe claramente, aqui falando sobre Jesus, a demonstração que Jesus era Deus, é Deus, e estava no princípio na criação. No princípio era aquele que é a palavra. Umas traduções vai ter o verbo, mas está falando de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então, a gente vê essa importância. Outro texto que demonstra a divindade de Cristo e sua humanidade, colocado lado a lado, é Filipenses, capítulo 2, do 5 até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, falando sobre Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então acho que ficou claro que temos três pessoas, todos eles são Deus. E Romanos 3:30, não precisa abrir, o versículo, o início dele diz, visto que existe um só Deus, existe apenas um Deus. Apenas um Deus que existe. Então é importante a gente entender que cada pessoa da Trindade, ela tem funções primordiais, certo? Em relação ao mundo, em relação a nós. Só que a gente não pode pensar que ele está dividido em três pessoas. A gente não pode pensar, existem diversos exemplos que colocam, por exemplo, comparando que a Trindade é como se fosse, sei lá, uma bergamota. Porque a bergamota é uma bergamota, ela tem vários gomos dentro da bergamota. E cada gomo seria uma pessoa da Trindade. Só que isso é errado, porque cada gomo não é a bergamota inteira. É só uma parte da bergamota. Deus, na verdade, ele tem três pessoas e cada pessoa é 100% Deus. É como se a gente fizesse Deus Pai é 100% Deus, Deus Filho é 100% Deus, Espírito Santo é 100% Deus. E a gente tem 100 mais 100 mais 100 dá 100. É mais ou menos isso. É difícil de entender na nossa matemática, na nossa lógica, mas a lógica de Deus é assim que funciona. 100 vezes 3 é 100%. Em resumo, para a gente não se estender muito nesse assunto, se alguém tiver alguma dúvida, e eu sei que para quem não conhecia isso deve estar martelando agora um monte de dúvida na cabeça, para quem já conhecia deve ter ficado mais claro, mas é importante a gente entender que apesar de a Bíblia não falar a palavra Trindade, ela demonstra a Trindade na sua essência. Ela demonstra em diversos trechos essa questão de que 3 é 1 e 1 é 3. Eu sei que esse tema é difícil a gente entender,
Mas, como eu falei no primeiro estudo da série da Declaração de Fé, a gente precisa saber no que a gente acredita. A gente precisa entender para a gente ter uma unidade. A gente precisa caminhar no mesmo caminho, precisa ter foco. E uma coisa importante dessa série que eu tinha comentado também é que a gente precisa entender como isso tudo vai nos tornar mais semelhantes a Cristo. Como isso vai nos direcionar à semelhança de Cristo. Por que a gente precisa saber isso? Por que isso é importante para a gente? Então vamos começar entendendo que, como a gente sabe que Jesus é Deus, e a gente vê que a declaração de fé está falando sobre a teologia de Deus, então os atributos que a gente acabou de ler são de Jesus também. Os atributos de Deus são de todas as três pessoas da Trindade. Porque se a gente disser que não é assim, então a gente não tem como dizer que Jesus é Deus, por exemplo. Né? Então, todos os atributos aplicam-se às três pessoas. E os atributos que a gente leu, e existem mais, eles podem ser classificados em incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não partilha conosco, que Ele não comunica a nós. Então, são só de Deus. Que é, no caso, a onipresença, né, a imutabilidade e sua eternidade, que a gente viu na declaração de fé. Os comunicáveis são o que Ele partilha conosco, os que Ele comunica conosco. É aqueles que estão relacionados àquele texto, né, capítulo 1, versículo 26, criamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esses atributos é o que a gente pode aplicar na nossa vida. De que forma? A gente pode, assim como Deus ele é onisciente, e onisciência vem de conhecimento, Deus ele comunica esse atributo a nós, o conhecimento, para que a gente também possa aprimorar isso em nossa vida. A gente tem a liberdade e a possibilidade de buscar conhecimento de Deus. A gente pode conhecer a Deus, a gente pode conhecer as mais diversas coisas. A gente pode conhecer tudo o que for possível conforme a nossa limitação física, emocional e espiritual. Deus tem um conhecimento ilimitado, por isso ele é onisciente. Mas nós também temos conhecimento. Então, vamos começar a refletir sobre esses atributos que são comunicáveis. Como que a gente está usando o conhecimento que Deus nos deu? Essa possibilidade, essa sabedoria. A gente tem investido no quê? A gente tem investido em leitura da Bíblia, para conhecer mais a Deus. A gente tem investido em aprimorar o nosso conhecimento para o nosso trabalho, para a gente poder sermos melhores profissionais, para darmos um bom testemunho no trabalho. A gente tem buscado conhecimento para poder edificar outras pessoas. Outro ponto é a onipotência de Deus, que nós também podemos exercer a nossa vontade, nós temos essa liberdade. Onipotência vem de poder. Só que Deus, ele é todo poderoso porque ele não tem limite. Nós também temos poder de fazer o que queremos conforme nossas limitações. Por exemplo, eu posso levantar meu braço. Eu posso apertar o botãozinho para ficar o laser na tela. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso trabalhar no que eu quiser, conforme minhas limitações, como eu disse. Conforme minhas limitações físicas, emocionais e intelectuais. Mas eu posso. E aí fica a pergunta, como nós temos usado esse poder de fazer o que a gente quiser? A gente tem investido no quê? Onde a gente tem investido as nossas energias? Deus, ele é santo, e é santo em sua essência. Ele é totalmente separado do pecado. Nós também podemos buscar a santidade. Através de Cristo, nós somos separados do pecado. E nós podemos buscar ficar longe do pecado. Nós temos também esse atributo. E como que a gente tem buscado isso? Realmente temos investido isso na nossa vida? Benignidade da mesma forma. Como nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? A misericórdia. Será que nós temos separado as pessoas ou nós temos tratado todos iguais? Ah, aquela pessoa não merece. Será que eu mereço alguma coisa então? Todos esses atributos, e tem muitos outros que eu não citei, como bondade, amor, paz, retidão, zelo, são todos atributos que Deus comunica a nós. São todos atributos presentes na pessoa de Cristo. Todos eles são atributos que Deus disponibilizou para nós, para que a gente pudesse aprimorar em nossas vidas para sermos o quê? Sermos semelhante a Cristo. Todos eles. Todas as pessoas do mundo têm esses atributos. Elas praticam eles em suas vidas, aprimoram eles, desenvolvem eles, ou não. Nós, como cristãos, eu vejo que nós temos, no mínimo,
a obrigação de fazer com que esses atributos sejam grandes em nossa vida. Eles sejam maiores do que qualquer um. Não para que a gente possa nos acharmos grande coisa, mas porque quando a gente perceber que a gente realmente está exercendo isso na nossa vida, a gente pode começar a perceber que a gente está parecendo um pouquinho semelhante a Cristo. Então, se a gente quiser ser semelhante a Cristo, a gente precisa primeiro conhecer quem é Jesus Cristo. A declaração de fé, esse item, ele nos mostra quem é o Deus. Quem é o nosso Deus? Aquela pergunta que eu fiz no início. Quem é seu Deus? Ela nos mostra quem é o nosso Deus. E sabendo disso, a gente consegue seguir a Deus, servir a Deus e aprimorar todos esses atributos, porque a gente consegue saber quem Ele é e a gente consegue buscar ser semelhantes a Cristo. Então, se eu perguntasse para vocês agora, quem é seu Deus? Eu poderia responder, eu coloquei algumas coisas aqui, que o meu Deus, o nosso Deus, porque é o mesmo, é um Deus incrível e maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador, Ele também é nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o grande eu sou. O nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. E Ele também é Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Vocês percebem que todas essas coisas que eu falei, quem é o nosso Deus, eu falei alguns pontos que são de algumas pessoas da Trindade, que na Bíblia fala de algumas pessoas. A quem a Bíblia chama de conselheiro é o Espírito Santo. Quem que a Bíblia fala o grande o eu sou? Deus Pai. Mas a gente sabe que todos eles são as três pessoas. Então, a gente sabe que o nosso Deus é Jesus Cristo e Ele morreu por nós. E Ele também permitiu, quando Ele nos criou, nos permitiu que a gente pudesse ser parecido com Jesus. Nos permitiu que a gente pudesse ser semelhantes a Ele. E para simplificar isso, porque a gente tem muita coisa ali para lembrar, a gente tem muita coisa ali, muitos atributos que a gente tem que desenvolver em nossa vida, eu vou deixar só 2, para a gente aplicar em nossa vida, que vai resumir tudo isso. Eu poderia ter falado isso antes, né? Só que daí vocês não iam conhecer toda a declaração de fé em sua essência. Mas, vamos abrir lá então em Mateus 22, versículos 37 a 40. É o último trecho da Bíblia que a gente vai ler hoje. Depois da gente ter lido 0,5% da Bíblia hoje. Mateus, capítulo 22, versículos 37 até o 40. Aqui os mestres da lei estavam conversando com Jesus, e Jesus responde ao mestre da lei, quando ele pergunta qual é o maior mandamento da lei. Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus ele diz o quê? Para que nós possamos amar a Deus como Ele nos amou. Que a gente possa realmente amar a Deus como Ele nos amou. E que a gente também possa amar o próximo como Ele também nos ama. Que a gente possa amar o próximo assim como Ele ama a igreja. Que a gente possa dar a nossa vida pelo próximo. Então isso é a essência do Evangelho. E esse ponto da declaração de fé, porque muitas vezes a gente pensa, isso talvez não vai fazer diferença nenhuma, ele faz grande diferença para nós, é muito importante. Porque é nesse ponto que a gente define, nós acreditamos nesse Deus. Esse é o nosso Deus. E esse nosso Deus tem esses atributos, e a gente sabe que esses atributos nós também temos, e nós podemos buscá-los para sermos como o nosso Deus. Ele permitiu isso. Ele permitiu com que nós nos relacionássemos com Ele. Então vamos orar para que a gente possa realmente refletir sobre isso hoje e a gente possa buscar essas coisas em nossa vida. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que Tu possa se revelar a nós, demonstrar mais do que a gente já conhece a Ti. Porque a gente sabe que no nosso conhecimento que é limitado, a nossa capacidade que é limitada, é difícil Te entender, Deus. Porque Tu é muito grande. Porque Tu é maravilhoso e Tu é um Deus incomparável a qualquer um outro. A gente não consegue medir, Deus, a Ti. Por isso, Senhor, nos demonstre quem Tu é para que a gente possa ter paz no coração, principalmente quando a gente precisar demonstrar a Tua glória, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. E nesse ponto, Deus, que a gente possa buscar a semelhança a Cristo. Tu permitiu a nós
que a gente fosse criado à tua imagem conforme a tua semelhança. Que a gente possa dar valor a isso e que a gente possa realmente buscar isso em nossas vidas. E que nós possamos amar a ti e amar o próximo para buscar ser semelhantes a Cristo. É isso que eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.